WW voltando do intervalo, dando boa noite agora aos integrantes da roda. Christopher Garman, muito obrigado pela participação aqui. Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurásia. E Thaís Herédia, aqui conosco. Daniel, já dei meu boa noite anteriormente. O nosso assunto agora é juros. O Copom cortou pela terceira vez em seguida a taxa básica de juros em meio ponto percentual. Selic agora 12,25% ao ano, decisão esperada em linha com as expectativas do mercado. Thaís, contigo aqui. Eu vou até... telão desses. Vou para o telão, William. Seu. Boa noite a todos. Olha, a decisão era esperada, 12,25, caiu para hoje. E eu resolvi dividir com vocês aqui como é que o mercado está se comportando. Essas taxas são as taxas Selic implícitas nos juros futuros, ou seja, qual o preço que o mercado deu hoje, como fechou hoje, com a expectativa para o juro, como o juro estaria em 2025, 2024 e no final do ano. Aqui está muito em linha com o que vem no Focus, que é a leitura do Banco Central, 11,75, mais uma redução na reunião de dezembro de meio ponto percentual, como o Banco Central já sinalizou hoje, vai para 11,75. 2024 e 2025 ainda estão muito carregados de uma expectativa e de uma contaminação por dois riscos, basicamente. O risco fiscal do Brasil e o risco dos juros americanos. O risco fiscal do Brasil, aqui ele ainda tem como cair bastante. A própria pesquisa Focus já mostra que os especialistas, os agentes econômicos esperam algo entre 10% e 9,5%. Agora, a grande leitura aqui, William, é saber o seguinte: como que o Banco Central vai conseguir levar a taxa de juros para baixo de 2 dígitos num ambiente onde há muita incerteza fiscal, onde há um processo inflacionário daquela última milha muito resistente e um juro americano alto por mais tempo. Vamos trocar de tela e saber aqui como foi a decisão do juro americano, porque eu acho que isso vai compor a nossa leitura de hoje. Então, hoje, novembro de 2023, o Banco Central americano manteve a taxa, é um intervalo, lá eles trabalham com banda entre 5,25 e 5,5. O CME Group, que é a Bolsa de Chicago, tem uma ferramenta que capta a expectativa dos agentes econômicos de lá sobre o comportamento da taxa. E o que fica claro é que lá também o processo de queda vai demorar bastante. Só prevêem alguma redução dos juros a partir de junho do ano que vem. Tem gente achando que é mais para frente, mas a partir de junho é majoritária a visão de queda. E aí, lá em dezembro do ano que vem, a taxa ainda vai estar muito alta, William, entre 4,75 e 4,5. Então, tem duas coisas aqui que são parecidas lá e aqui: mercado de trabalho muito aquecido, atividade econômica muito aquecida, apesar da convivência com uma taxa muito restritiva. Lá também tem uma visão de risco fiscal, mas um pouco diferente da nossa aqui. Agora, essa última milha da inflação, tanto aqui quanto lá, voltando para a meta, indicando uma estabilidade da atividade econômica e uma estabilidade da inflação, isso está difícil de ver no horizonte. Thaís, obrigado, querida. Christopher, a Eurásia tem uma enorme reputação no mundo inteiro, porque ela diz a investidores, particularmente os investidores lá fora, qual é o risco ou o que se percebe como potenciais riscos em país. O que é que vocês estão dizendo para os investidores estrangeiros em relação ao risco fiscal brasileiro? Olha, tem dois lados dessa moeda. Um é qual a capacidade do governo poder atingir as suas metas fiscais, que parece que está em processo de mudança. E há uma avaliação do lado de atividade e capacidade do governo de aprovar suas medidas de receita. Outro lado é a capacidade do governo manter um mínimo grau de credibilidade fiscal no seu regime como um todo. Então, quando a gente viu ao longo dessa última semana a fala do presidente Lula, publicamente admitindo que o governo dificilmente vai conseguir atingir as metas, e iniciou-se um processo político de provavelmente revisão dessas metas no contexto onde a equipe econômica estava mantendo o discurso de manter essa meta e persegui-la pelo menos até o ano que vem, o que se perdeu nesse processo foi a credibilidade nas metas em si. Então, no fundo, essa perda de credibilidade, de expectativa do mercado financeiro até gera efeito cascata, porque aumenta a percepção de risco,
dificulta a capacidade do Banco Central poder reduzir juros, adicionado à taxa de juros americana. Então, uma repercussão dessa última semana aumentou a possibilidade de um conflito maior entre o Banco Central e o Palácio Planalto quando o Banco Central parar de reduzir juros em algum momento no ano que vem. Número 1. Número 2. Também a leitura dessa última semana, que foi mais preocupante, não é talvez a mudança da meta em cima da credibilidade, mas o que isso diz sobre a cabeça do presidente Lula. Porque o presidente Lula, ele deu as declarações olhando um cenário mais difícil lá na frente, a aprovação dele começando a cair e a atividade desacelerando. Então, no fundo, é um presidente que tem muito pouca tolerância para perder a sua popularidade. Então, não é só a mudança da meta agora, mas é quais medidas futuras o Palácio Planalto possa tomar que possa aumentar essa pressão de risco fiscal ao longo dos próximos 4 a 5 meses. Então, nossa mensagem para os clientes é: nos próximos 6 a 8 meses vamos ter um período mais difícil pela frente. Não só do lado de não atingir as metas, mas, assim, a interferência e decisões do Palácio Planalto que possam minar essa credibilidade ainda mais. Como é que caiu isso em Brasília hoje, Daniel? William, compartilhando uma coisa aqui, um sentimento que eu percebi muito nas conversas aqui, fora da equipe econômica, fora do Ministério da Fazenda, mais com o pessoal da ala política, parlamentares, governistas, percebi até um certo desdém conosco, jornalistas que têm interesse por economia, consultores de risco político, agentes de mercado, num discurso meio que assim: olha, vocês estão olhando muito para a segunda casa depois da vírgula do resultado primário de 2024 e esquecendo que o game changer aqui é crescimento, é mais PIB, é isso que vai segurar o Brasil, é isso que vai segurar o governo, é isso que vai segurar a roda toda da economia. Só que a gente também não é bobo. Todo mundo quer crescimento da economia. Em última instância é isso. A gente quer pibão, a gente não quer pibinho. Só que as condições para a gente chegar ao pibão envolvem credibilidade da política fiscal. Ora, um investidor estrangeiro que olha para o Mapamundi e tem condições de investir no México, na Indonésia, em qualquer país do mundo ali emergente, digamos, ele precisa encontrar credibilidade na política fiscal, entre outras coisas. O Banco Central renovou ipsis literis, foi bastante lacônico e renovou ipsis literis a menção que ele faz à necessidade de persecução é a linguagem usada pelo Banco Central, das metas fiscais de 24. Muito bem, mas se começa a aparecer no Banco Central uma percepção de que as metas fiscais são pouco críveis e estão indo para um caminho indesejável, isso vai ter reflexo também na taxa de juros, como demonstrou a Thaís na taxa de juros futura. Então, isso tem impacto, sim, sobre a economia real. É isso que eu ainda não percebo o mundo político aqui tendo ciência corretamente e fazendo essa leitura. É preocupante em um sentido. Eu vou voltar a esse assunto. Eu queria só, num momentinho, abrir um breve parênteses aqui, Daniel, em função do que o próprio Lula disse ontem na reunião com líderes partidários que formam a base dele no parlamento, além de alguns ministros. A eles, ele se manifestou preocupado com o cenário internacional, né? É só recapitulando brevemente o que a gente abordou aqui ontem com bastante detalhe, particularmente em relação ao cenário americano e como que isso viria para cá. Eu vou usar o Garman um pouquinho nisso agora e depois a gente volta para esse aspecto político. Tem razão o presidente brasileiro com essa preocupação ou ele achou um bode expiatório? Eu acho que o presidente está veridicamente preocupado com a piora de expectativas futuras. Ele está enxergando um cenário externo mais preocupante, né, vendo que talvez possa limitar a capacidade do Banco Central a reduzir juros. Ele está vendo uma China desacelerando. Em conversa com lideranças petistas, eles nos perguntaram exatamente isso. Então, acho que é uma preocupação real. E aí, domesticamente, ele vê a economia desacelerando e ele começou a ver seus índices de aprovação caindo. Então, foi a soma de tudo isso onde o presidente começou a se preocupar futuramente com a sua posição política. Mas veja que a reação do presidente a essa preocupação eu não vou cortar gastos. Não só porque para manter investimentos e na cabeça do Palácio Planalto, assim, que é importante para o crescimento econômico, mas também para poder proteger sua base parlamentar no Congresso, que também não querem as suas emendas parlamentares cortadas. Então, foi um movimento defensivo, mas
O drama é que acaba dando um tiro no pé, porque mina as condições de poder ter uma retomada do crescimento da economia lá na frente. Então, esse é um pouco a armadilha da reação do presidente a esse ambiente, que eu acho que é uma preocupação verídica. Então, a preocupação que eu quis levantar no meu primeiro comentário é: e quando dados econômicos saírem piores? E quando a aprovação dele cair mais ao longo do primeiro semestre do ano que vem? Qual vai ser a reação do presidente a esse ambiente, tentando proteger a sua popularidade? Então, esse é um caminho aí que nos preocupa nos próximos 6 meses. É claro que o contexto também precisamos reconhecer. Descontrole fiscal é um desafio em vários países no mundo inteiro. Então, não devemos sobreexagerar o tamanho do delito. Até a reação do mercado não foi tão dramática. Mas, então, não foi tanto o ato de hoje, mas é a reação futura do presidente às dificuldades. William, sabe que eu fico pensando o seguinte, né? Uma coisa é ter um problema e ser um gavião. Outra coisa é ter um problema e ser uma galinha. A economia brasileira tem... desculpe pela piada, mas é que eu lembrei do que já me disse há muito tempo um economista, dizendo uma coisa é ter um problema e ser rico, outra coisa é ter um problema e ser pobre. E aí, falando da questão do crescimento, né? Que todo mundo quer crescimento... Crescer como gavião é uma coisa, crescer como galinha é outra. E, historicamente, a capacidade de crescimento do Brasil é de galinha, porque há uma confusão da interpretação dos mecanismos de crescimento no Brasil. E os mecanismos de crescimento do Brasil, eles vão voltar a ter areia na engrenagem se a ação e reação, função e reação do presidente da República se confundir com... assim, eu acho que eu quero ser gavião, como são os Estados Unidos, mas a gente não conseguiu dar voo além de pulo de galinha nos últimos anos e tudo indica que não vai ser diferente agora. O que, Daniel, a gente volta ao seu postulado ali atrás, que do ponto de vista político, na sua observação do mundo aí em Brasília, a resposta às críticas que têm sido feitas, às observações, às análises que têm sido feitas insistentemente nas últimas 72 horas, tem um tom de preocupação, tem no mínimo um ponto de interrogação. E aí isso o mundo político próximo do presidente oferece a resposta: não, vocês estão errados porque nós vamos crescer, vamos... E aí a gente tem o seguinte, né? Bom, o Congresso, as lideranças do Congresso já dão como certo que vai ter uma revisão da meta e que a questão é quanto, né? Todo mundo ali apostando mais para 0,5 do que para 0,25 de déficit no ano que vem, em vez do déficit zero. O Lula já disse que é nada 0,25. Não é nada. Agora, isso não é uma informação, é só um sentimento, William. Me parece que houve um giro importante ali na cabeça do Lula e de boa parte do PT na crise de 2008, quando o Lula cunhou aquela célebre frase de que aqui era só uma marolinha, né? E ali o PT deixou de lado de vez uma cartilha para a macroeconomia que era de mais responsabilidade fiscal, que era de construir superávites primários robustos, chegou a fazer 4,5% do PIB, né? Isso é muita coisa. E a partir dali, sim, teve um ponto de inflexão. Me dá uma impressão de que o Lula pode estar, e boa parte do PT, podem estar olhando não para a repetição daquele cenário, porque são causas completamente diferentes, né? Mas pode estar olhando aquela fórmula aplicada em 2009 como uma fórmula correta que pode servir para agora. Até porque eu vejo nessa discussão toda a gente falando dos juros americanos aqui, deixo até uma pergunta, a gente mostrando que os juros americanos devem demorar para cair. E aí, puxa, se a gente expande, amplia a guerra ali no Oriente Médio para outros países, particularmente para o Irã, e isso rebate nos preços do petróleo, isso é um cenário terrível não só para a economia americana, mas para o mundo político americano, porque lembra o que a gente tem no finalzinho do ano que vem e como esses preços do petróleo mais altos rebatem na política americana também. Essa é uma pergunta clássica a uma consultoria como a sua, Christopher. O que vocês têm dito aos clientes em relação a esse cenário, como ele pode se desenvolver?
Bom, sobre a eleição americana que você está se referindo? O que o Daniel está propondo como pergunta a você, a pergunta dele é bastante abrangente, não sei se você quer separar em pedaços a resposta. Ele está dizendo o seguinte: juros americanos vão continuar altos durante muito tempo. Isso é algo que a gente tem que levar em conta aqui no Brasil. Há uma possibilidade, que a gente se viu na primeira parte do programa, né, os especialistas dizendo não se pode excluir que essa guerra se espalhe com consequências econômicas. A imediata seria aumento dos preços de energia, como acontece toda vez que tem uma grande confusão no Oriente Médio. E a terceira seria essa, digamos, a mudança de expectativas lá fora. Eu diria, assim, algumas coisas. Quando a gente olha no ano que vem, a nossa expectativa é que também fatores políticos tendem a ter um cenário econômico mais desafiador para a economia global. Nossa visão da Eurásia, até nossa equipe geoeconômica na empresa, acredita que o Banco Central deve manter a taxa de juros até o final do ano que vem. Né? A nossa leitura americana. Certo. Número 1. Número 2. É isso que eu falei, né? Que assim, algumas pessoas dizem junho, a gente está mais para o final do ano. Mostra junho, mas é mais final do ano, então né? Nós estamos mais para o final do ano. Então, a gente olha a crise do Oriente Médio, não achamos que vamos ter uma propagação do conflito ao ponto que possa impactar a economia global. Okay. Mas nós estamos preocupados com isso, dando uma probabilidade de 30% que isso ocorra, que é um número grande. É alta. Então, e a gente olha a combinação desses dois, são eventos ruins para a Casa Branca na sua busca para a reeleição do presidente Joe Biden. Porque se a gente tem uma alta de preços de petróleo, gasolina... Que é daqui a um ano. É daqui a um ano. Assim, o que no Brasil, em preço de alimento, impacta a política nacional, preço de gasolina tem o mesmo impacto nos Estados Unidos. Então, se tiver aumento de preço de petróleo, é ruim para a Casa Branca. E a posição do Joe Biden também está dificultada, porque uma ala progressista do partido está uma visão mais pró-Palestina do que a maioria dos americanos. Então, ele pode perder um pouquinho de apoio no Partido Democrata. Então, para a Casa Branca, eu diria que esse mundo é mais desafiador do ciclo econômico e da crise do Oriente Médio. O que isso significa para o Brasil, eu diria que taxas de juros do Fed mais elevada no período mais longo é um desafio econômico para cá. Se tem aumento de petróleo no Oriente Médio, paradoxalmente ajuda o fiscal, mas não ajuda essa economia mundial a afundar. Então, é um equilíbrio tênue, né? William, deixa eu complementar algumas coisas aqui que eu acho importantes. Primeiro, do ponto de vista da economia americana, os Estados Unidos estão com o estoque mais baixo, tanto de petróleo quanto de gasolina, né? de combustível. E isso diminui a margem de manobra se tiver algum aumento lá fora. Então, isso falando da economia americana. Trazendo aqui para o cenário brasileiro, duas coisas. Primeiro, o Christopher traz um dado importante. Quando o petróleo sobe, para as contas públicas é bom. Sim, o lado fiscal que ele falou. O lado fiscal, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, o Brasil vai crescer sim, o Brasil vai crescer até 2% no ano que vem. O Bradesco, por exemplo, hoje fez uma mudança, dizendo, olha, nós temos que entender que o Brasil não vai ser 1,5%, vai ser 2%. Agora, o que é crescer 2% no Brasil? Não é muita coisa, a gente é um país emergente, né? E o terceiro ponto que eu queria trazer é o seguinte, olhar para o que o Daniel trouxe aqui, de falar, será que vai ser uma marolinha, porque a gente vai crescer mais, né? E aí, marolinha é o seguinte, marolinha quando o superávit era 4% é uma coisa. Agora, marolinha quando a gente tem uma dívida que sobe, que cresce, uma década de déficit fiscal. O gasto a mais ou o não corte de gasto que o Lula quer fazer é a base de endividamento público. Então, com o juro ainda muito alto. Então, é uma outra situação. Os Estados Unidos vivem uma outra situação. Tem pandemia, tem pós-guerra da Ucrânia, que já machucou muito. Machucou também o Brasil. É só a gente ver o que está acontecendo com essa empresa aí, que tem Starbucks, Italy, não sei o quê. Os caras quebraram por causa da pandemia. E isso é um cenário que se repete em várias outras cadeias de varejo. Então, sim, vamos crescer mais um pouquinho. Pode ser que venha uma marolinha para cá, mas que custo? Um custo de um país que já tem uma dívida de 80% do PIB. Então, é um cenário muito diferente. Claro, você quer interferir, Cris, por favor? Assim, só um comentário, só para fazer um contraste importante para a gente ficar em mente. De um lado, nós temos todos esses desafios que você acabou de apontar, que a gente estava discutindo. Diminuição da credibilidade fiscal, dificulta a capacidade de ter uma recuperação maior e um governo querendo aumentar impostos que termina a confiança do empresário local. Mas, em contrapartida,
as disfuncionalidades geopolíticas globais também abrem uma janela de oportunidade para o Brasil de desvio de investimentos que estão sendo realocados da China para outras regiões, inclusive o Brasil. Aqui tem energia, né? E o Brasil temos uma energia limpa, produtor agrícola, de petróleo. E um governo fazendo uma pauta ambiental mais robusta. Acordo da União Europeia e Mercosul pode ser concluído até o final desse ano e uma reforma tributária que simplifica o sistema tributário brasileiro. Então, a gente olha alguns fatores que podem ajudar o Brasil mais no médio prazo, vamos dizer, num prazo de 2 a 4 anos, tem razões para otimismo. O desafio é atravessar esse período difícil sem desarrumar as contas fiscais e inibir esses ganhos potenciais que o Brasil pode ter. Como gavião ou como galinha, né? Não, Essa que é a grande pergunta. Ele está chamando a atenção para o ponto que vocês têm mencionado o tempo inteiro, que é a capacidade, no fundo, das forças políticas de se organizarem em torno disso. A gente está vendo uma disputa interna grande agora, decidida contra o ministro da Fazenda, Daniel. Em que pé ela está? Não só uma disputa interna, existe isso. Hoje, por exemplo, teve uma reunião importante da Junta Orçamentária, que reúne os ministérios da área econômica, planejamento, fazenda e casa civil, além dessa nova pasta da inovação e gestão, da Esther Dweck, e não se tratou pontualmente da meta. E a equipe econômica ainda ficou insistindo na tese de déficit zero para 2024. Agora, acho que tem um outro ponto ali, que não é só a briga interna do Executivo, que é a relação com o Congresso, porque antes o governo decidia, o Executivo decidia, e isso mais ou menos encaminhava a solução para um lado ou para o outro. Você podia ter ou você podia não ter, mas o governo decidindo estava pronto. Agora, consenso nessa reunião da Junta Orçamentária. A principal medida para arrecadação, para crescimento das receitas em 2024 é aquele PL, projeto de lei, das subvenções ali de ICMS que acabam levando junto subvenções federais também. Curioso, William, o governo mandou uma medida provisória para o Congresso e mandou um projeto de lei. O governo quer aprovar a medida provisória. O Congresso, Arthur Lira à frente, não quer saber da medida provisória, quer tratar o projeto de lei. A diferença de timing entre uma coisa e outra pode ser de 10 bilhões de reais. Por quê? Porque se você aprova rapidamente a medida provisória, você tem uma 90 dias para cobrança dos impostos que não estão sendo cobrados agora e isso já entra caixa para a União, para o Tesouro Nacional. Se você demora um pouquinho mais no projeto de lei, a diferença é de 10 bilhões de reais. Então, são esses pequenos desfalques que, no final das contas, não dão déficit zero em 2024. Queria continuar a conversa, mas a gente é grade de televisão, tem que entregar no horário, é rígido. Às vezes a gente devia fazer uma live. São 10 bilhões, são 25 bilhões num país que já está endividado e já está gastando dívida, entende, William? Esse é que é o ponto, é que é uma conjuntura diferente do que foi no passado. Bom, eu sou obrigado a interromper o programa. Me dá uma pena danada. Eu queria agradecer muito a sua disposição em participar aqui na bancada. Christopher Garman, cientista político, diretor executivo para as Américas da Eurásia. Meu boa noite. Boa noite a você, Daniel, aí em Brasília. E a você, Thaís, querida. Obrigado, boa noite. Eu empolgo, né, William? Eu empolgo, eu adoro falar de juros e inflação. Eu fico empolgado com a tua empolgação. Essa edição fica aqui. Bom feriado a todos vocês. Eu estou aqui de volta na segunda-feira. Até lá.